Apesar de ter uma pessoa que termina a longa marcha, será que alguém realmente vence essa competição? A longa marcha é, na superfície, uma história de horror, suspense e violência. Mas se a gente olhar um pouquinho além, a gente vai ver comentários sobre guerra, desigualdade social, o consumo da desgraça como entretenimento e como isso quebra até mesmo o mais nobre dos espíritos. Qual é, pessoal da internet? Eu sou o André Con e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais a fundo sobre esse filme, A Longa Marcha. E já avisando, vai ter spoiler, mas se você quiser ver uma análise sem estragar nenhuma surpresa, tem vídeo aqui no canal, tá aqui no card, é só clicar. O filme se passa nos Estados Unidos distópico, onde os jovens se inscrevem numa loteria, onde eles podem ser sorteados para participar dessa tal longa marcha, que é ao mesmo tempo uma grande oportunidade e uma espécie de reality show macabro. Macabro porque se você tentar fugir ou não conseguir acompanhar a turma que tá andando, o comboio militar que acompanha simplesmente chega e fuzila você. E eles vão caminhando indefinidamente até que só reste uma pessoa viva, que é o grande campeão dessa brincadeira saudável, e leva uma bolada para casa, além de poder fazer algum desejo. A primeira coisa que eu quero falar sobre essa narrativa é o comentário dela sobre a guerra. O filme é uma adaptação de um livro do Stephen King que ele escreveu entre 66 e 67, quando ele estava na universidade, então apenas com 19 anos. E ter sido escrito nos anos 60 faz todo sentido com essa obra. Isso porque entre 1955 e 1975, os Estados Unidos estavam em guerra com o Vietnã, o que muito provavelmente inspirou o Stephen King a escrever essa história. Isso porque a narrativa enfatiza o medo e a tensão de uma geração inteira de jovens que são enviados para algo que eles não entendem plenamente. É uma juventude que vê naquela grande oportunidade o melhor caminho para mudar de status social e para ajudar o seu país, algo que é enfatizado já na primeira cena do filme. Logo no começo a gente vê a carta que o personagem principal, o Ray, recebe e que fala sobre a rara oportunidade de representar o seu estado e ser um símbolo de esperança nesses tempos de grande dificuldade econômica. Também dá para destacar a linha da carta que diz que a nação inteira estará assistindo ele em grande admiração. E aí você pode estar pensando aqui, mas eles se voluntariaram para isso. Eles não foram recrutados obrigatoriamente. Bom, isso é verdade. Porém, embora não haja uma métrica exata de quantas pessoas foram recrutadas para participar da Guerra do Vietnã, estima-se que 2/3 dos mais de 3 milhões de combatentes tenham ido por vontade própria para o Vietnã. Garotos que têm as suas motivações próprias, muitas delas legítimas, porém que não entendem o tamanho do preço que eles terão de pagar. Porque, cara, uma vez que a guerra começa, todas as motivações perdem o seu significado, pois agora a única coisa que importa é dar o próximo passo, é se manter vivo, independente de qual tenha sido a sua motivação original para estar aqui. A gente vê uma grande ênfase nos equipamentos militares, nas roupas com que os garotos usam, que mesclam um tanto de jovens que foram meio que preparados para um combate, mas que ao mesmo tempo também estavam apenas vivendo a sua vida normalmente. E bem, no filme eles não vão para uma guerra de fuzil e eles escolheram estar lá. Eu falo escolheram entre aspas mesmo, tá? Vou falar disso melhor no próximo ponto. Bom, a Guerra do Vietnã não é exatamente uma analogia exata, porém é clara a influência desse contexto histórico que o Stephen King vivia quando ele escreveu essa história aqui. Nessa narrativa, a punição por você parar por muito tempo ou por parar diversas vezes é uma só, a morte. Em contrapartida, o seu prêmio por ser o último em pé é grana e um desejo abstrato. Tal qual a carta do começo do filme, o discurso inicial do Major enfatiza como o país passa por um período de dificuldade econômica e como todo ano, após a realização desse evento, há um grande boost de produtividade na nação. Ele também fala que é uma grande epidemia de preguiça nos trabalhadores, que ninguém mais quer trabalhar. E eu aposto que tu já ouviu isso em algum lugar, tá? Não fale em crise, trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase em 10, 20 milhões de outdoors. Sabe aqueles coaches de vida que fala que qualquer um pode enriquecer, basta trabalhar? Pois é, há uma visão macro aqui no filme da sociedade que também é um pouco disso. Afinal, basta você se inscrever para fazer essa caminhada e ser o vencedor dela. A oportunidade tá aí para quem quiser agarrar. Bom, esse sistema em que eles vivem é tão quebrado, mas tão quebrado, que força os garotos a se inscreverem voluntariamente para participar dessa insanidade. Esse é o nível de desespero em que eles estão, saca? Algo que o próprio Ray, o personagem principal, fala lá no início da sua caminhada. When the system backs people into a corner, points to an escape hatch and says,
That's the only way out. Of course we're all gonna try to go through. Even though only 50 of us get picked in the lottery, all the boys in this country put in for it. Todos os garotos colocam o nome ano após ano. Bom, eu falei antes de escolha dos garotos entre aspas. E entre aspas porque, parando pra pensar, será que essas pessoas realmente têm alguma escolha? E aqui é impossível não traçar um paralelo com 99% da nossa classe trabalhadora do mundo, tá? Trabalhador que tem que pegar busão às 4 da manhã, trabalhador que tem que fazer escala 6x1, que tem que passar 12 horas em cima de uma moto entregando comida, caminhando infinitamente, sem parar, sempre pensando apenas em dar o próximo passo. Porque, afinal, se você parar... Bom, aqui a gente não é fuzilado literalmente, mas metaforicamente. Pois se você parar a sua caminhada, o seu corre, você não vai ter como pagar seu aluguel, você não vai ter como comprar comida, você não vai ter como comprar remédio. Acho que já deu pra entender, né? E em ambas as realidades, tanto lá no filme quanto aqui, isso é televisionado, transformando essa grande dificuldade num espetáculo pra quem tá assistindo. Um espetáculo que vai quebrar até mesmo o mais nobre dos espíritos. Bom, se você já assistiu Round 6 ou Jogos Vorazes, você já conhece a fórmula. Pessoas comuns, geralmente marginalizadas, colocadas numa competição mortal, enquanto uma plateia assiste, torce, aposta e consome cada gota de sofrimento. Porém, se você olhar para nossa realidade, você vai ver algo bem parecido aqui. Do Coliseu da Roma Antiga, passando por espetáculos de execuções em praças públicas, até chegar aos reality shows e aos canais de notícias sensacionalistas. Essa é a espetacularização da desgraça, a forma como a nossa sociedade normaliza a brutalidade e consome isso como forma de entretenimento. Claro, uma prova do BBB ou do seu reality favorito não tem o mesmo peso violento que a longa marcha, mas no fundo, o princípio é o mesmo. Ver o outro exposto a uma enorme dificuldade e extrair disso uma diversão. Lá no mundo do filme, a violência e a dor são naturalizadas. O espetáculo da longa marcha é transmitido para toda a nação e, na moral, eu não me surpreenderia se eles tiverem o próprio TikTok deles com as mortes mais virais da temporada ou o top 10 de mutilações das últimas caminhadas, esse tipo de coisa, saca? O fato é que as pessoas continuam assistindo aquilo ano após ano, dando audiência, o que permite que essa loucura continue acontecendo e mais, legitima a barbárie. Afinal, pensa comigo, você já ouviu falar de algum programa que continuou sendo exibido apesar de não ter público? Então, sim, os observadores dessa caminhada, a audiência, o público, também tem culpa na continuidade dessa selvageria, pois uma vez que eles continuam consumindo esse conteúdo continua sendo produzido. E essa junção da extrema desigualdade, da falta de oportunidade e da insanidade como forma de escape vai quebrar até mesmo o mais íntegro de nós, que é o que acontece nesse filme com o Peter McVree. No final do filme a gente vê como o espírito do Peter McVree acaba finalmente se partindo quando ele vence a caminhada, mas eu já falo disso. Existe um sistema, um modelo de sociedade que existe que a gente dê respostas rápidas, que alcancemos o sucesso, seja lá o que isso signifique. Essas pessoas estão numa eterna caminhada em busca de uma ideia abstrata que desde cedo plantaram na cabeça deles. As pessoas não podem parar nem por um segundo para descansar, para comer, para apreciar as pequenas coisas, para ter seus hobbies, para fazer algo que não esteja conectado à produtividade, porque elas têm que mostrar para a sociedade qual é o valor delas. E bem, aqui eu posso estar falando ou da nossa sociedade ou dos garotos caminhando na longa marcha. E olha, tanto lá quanto cá, a única coisa que faz possível essa caminhada são as conexões que a gente faz, que é algo que o filme toca bastante nessa coisa de construção, de camaradagem. Isso porque a narrativa dá muito destaque à crescente amizade entre os garotos, em especial os 4 mosqueteiros, e a gente vê que é a criação de laços de amizade entre eles que permite que eles continuem caminhando. Mais especificamente, o companheirismo entre o Ray e o Peter McVree, que serve como pilar de sustentação para esse time, para que eles cheguem ao final da competição. Mas tem um probleminha. Até mesmo isso pode não ser suficiente. Isso porque, ao longo da trama, a gente descobre qual é o verdadeiro motivo pro Ray estar naquela marcha, que é matar o Major e vingar a morte do pai, que tinha sido assassinado pelo militar. The gun? And that's how I do it, right fucking there. Porém, ele é dissuadido dessa ideia pelo Peter, pois, segundo ele, isso destruiria quem o Ray é e machucaria a mãe dele de uma maneira irrecuperável. Além disso, ele acredita que o vencedor da marcha deveria ter um propósito nobre, altruísta no seu coração. Assim, ele encoraja o amigo a desistir da vingança e a escolher o amor. Vengeance, Ray. Vengeance is not enough. Afinal, ele, o Peter, é o personagem que sempre conseguiu ver luz na escuridão e coisas boas nas mais terríveis situações. Infelizmente, no fim, o que a gente vê
é o Peter traindo os seus próprios princípios. No final da marcha, o Ray decide se sacrificar para que o Peter pudesse vencer. Ele deliberadamente fica para trás, entrega a vitória ao amigo, porém, ao fazer isso, ele é executado pelos militares. E aí, por conta da morte do amigo, o que restava do psicológico do Peter McVrees entra em colapso. Agora não tem mais motivação bondosa, não tem mais espírito nobre, não tem princípios íntegros. Ele escolhe a vingança e decide matar o Major para cumprir o desejo do Ray. E aí é que a gente vê como que um sistema que normaliza a violência e a angústia alheia parte até mesmo o mais íntegro dos espíritos. Afinal, foi exatamente a bondade e a gentileza do Peter que fez com que o Ray decidisse se sacrificar pelo amigo. Então, ao matar o Major, será que o Peter não perde exatamente esse compasso moral que o Ray se sacrificou para resguardar nele? Será que o Peter realmente vence algo ou essa vitória já não tem significado nenhum? Afinal, agora ele se distanciou tanto dos seus ideais que ele já não é mais a mesma pessoa. Na minha interpretação, apesar do Peter ter vencido a caminhada, infelizmente, ninguém vence. Essa é uma jornada miserável que vai continuar acontecendo ano após ano, que vai continuar despedaçando os seus participantes a ponto deles ficarem irreconhecíveis, mesmo os vitoriosos, e que serve ao interesse de algumas pessoas, nenhuma das quais está naquela caminhada. É uma conclusão meio triste, eu sei, mas infelizmente, muito do que tá nessa história aqui permeia a nossa realidade. Cabe a nós escolher o que queremos consumir e apoiar nessa vida. É o tipo de narrativa que te deixa reflexivo, um pouco pra baixo, mas no fim, a arte serve pra isso, pra te tocar de alguma maneira. Pra não terminar mal, eu vou deixar um vídeo de cachorrinho aqui no final, então bota aí, editor, que sou eu mesmo. Ah, qual é? Tá de caô? Vai sair antes de se inscrever aqui no canal? Clica no botãozinho aqui de baixo. Faz o que a cabeça flutuante tá falando.